Agora sim, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos aqui ao estande da CNI para que a gente comece os trabalhos. E esse painel é um painel super importante. Agradeço muito aos nossos convidados pelo comparecimento. Estão se organizando ainda aqui. O nosso tema é o futuro da infraestrutura sustentável na Amazônia. Ou seja, vai muito ao encontro do que nós temos discutido há muito tempo, muito antes da COP30, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, focado nas pessoas. Porque quando a gente fala em infraestrutura, a gente fala em bem-estar, a gente fala da gente que vive aqui na Amazônia e que precisa de uma vida mais digna, mais confortável. E por isso que o painel foi composto por essas pessoas que representam setores muito importantes da nossa sociedade. A Mariana Silveira Nascimento, que é gestora de projetos de meio ambiente e sustentabilidade da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Mariana, seja bem-vinda. Francisco Ian Vasconcelos Correia, que é vice-presidente de operações da Sinobras. André Macedo Facó, diretor-presidente da Águas do Pará, e o nosso presidente da FIEPA, Alex Carvalho. Eu me sinto muito à vontade com vocês, porque conversamos ao longo de todo esse ano, no videocast, em São Paulo, no ENIC, a gente se encontrou, debateu muitos temas semelhantes ao de hoje. E eu vou começar pelo presidente Alex, porque ele vai precisar sair, tá, pessoal? Ele tem uma entrevista daqui a pouquinho. E eu vou começar por ele, porque a gente sabe o quanto a federação, o sistema FEPA, porque a gente tem também os outros órgãos do sistema que trabalham muito esses temas, o tema da infraestrutura, com a capacitação no Senai, por exemplo. Para a Federação das Indústrias, presidente, a gente chega aqui ao final da COP30. Que avanços nós tivemos para que, de fato, esses conceitos todos de uma infraestrutura sustentável, que utilize materiais de baixo impacto, para que eles cheguem até a vida da nossa população? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Nara, obrigado. Bom dia, Ian, André, Mariana. É uma satisfação poder dividir esse momento de já chegando ao fim dessa jornada, né, que inicia uma nova etapa, mas acho que até o ponto em que chegamos nos dá a seguinte condição. Primeiro, o mandato, Ian, de falar em nome de uma pluralidade de conhecimento, de diversidade de conceitos, e hoje o sistema se coloca, a Federação, SESI e IEL, se colocam aderentes àquilo que essa construção coletiva promoveu. Infraestrutura sempre foi central, porque não há condição de uma educação de qualidade, não há uma condição de internalizar a tecnologia, não há condição de se superar os desafios socioeconômicos, e agora ficou muito claro que não há condição de garantir conservação ambiental sem uma infraestrutura adequada. Eu me recordo, Ian, que em uma conversa, de um bate-papo, um ex-ministro da Fazenda afirmou categoricamente que era veementemente contra a infraestrutura na Amazônia. Eu ousei dizer, então, você deve estar dizendo isso porque o seu filho não precisa percorrer 50 quilômetros de estrada de chão para chegar numa escola, ou vice-versa, ou sair dela para voltar para um pequeno centro urbano. Essa é a diferença. O inimigo da Amazônia não é a infraestrutura. O inimigo comum nosso, do Brasil, da Amazônia, é a pobreza. É a incapacidade de trazer para perto de nós tecnologia, inovação, a ciência aplicada, desenvolvimento de fato. E é o sustentável que nós categoricamente afirmamos. Este é o desenvolvimento que nós queremos. Só será possível, uma das condicionantes é a infraestrutura. Então, hoje, Nara, se você me perguntar o avanço, acho que descortinaram-se as realidades da Amazônia, mas também descortinaram-se uma série de oportunidades. Só que, no dia a dia, a agenda de implementação precisa realmente sair do papel. Então, até, repetindo a ex-ministra Isabela Teixeira, sem infraestrutura, isso vai virar um sonho, uma utopia de conservação ambiental, de desenvolvimento socioeconômico. Precisamos, sim, encarar de frente que isso é necessário. Isso, regularização fundiária, infraestrutura, logística, são centrais para que essa agenda de implementação funcione. E nós, setor produtivo, que cumpre as regras, que atende e que tem buscado contribuições significativas, até mesmo para reduzir as suas contribuições com relação à descarbonização, à transformação digital, interação com a comunidade, isso tem sido feito em larga escala, em grande potência. Então essa é a Amazônia que queremos, essa é a Amazônia que nós agora temos mandato para dizer:
precisamos ser ouvidos, estamos prontos para falar com consistência do futuro que a gente quer para os nossos filhos e netos. Obrigada, presidente. Quando a gente fala de sustentabilidade, é claro que tem o viés econômico. E aí eu pergunto para o Ian, como é que a indústria do aço está se movimentando nesse sentido para levar essa sustentabilidade de uma forma viável economicamente também? Toda essa transformação que é necessária para que a gente chegue ao que o presidente Alex falou. Bom dia. Antes de mais nada, também agradecer ao Alex, convite, Nara, vocês que estão aqui com a gente. É muito importante poder debater isso. Vou pegar justamente um pouquinho dessa palavra que o Alex falou. Nós podemos sim e devemos trazer desenvolvimento para a Amazônia. Desenvolvimento não significa dizer que vai acabar com as florestas, que vai acabar com toda a parte de ambiental. Não, é com responsabilidade. Posso dizer que justamente para se ter um ponto, a Sinobras, no caso, eu estou aqui representando, nós somos uma indústria do aço, produzimos aço na Amazônia. Somos, só para poder dizer rapidamente aqui para vocês, uma empresa que emitimos 10 vezes menos do que a média nacional de emissão de gases de efeito estufa. Geramos renda, temos mais de 2.800 colaboradores em Marabá, produzindo aço. E se nós pensarmos, a parte de aço é uma coisa que era secular dentro do Brasil. Né? Quer dizer, mais de 100 anos que nós tínhamos aqui no Brasil, onde nós temos a maior mina de minério de ferro e de qualidade aqui no Pará. E a gente não tinha uma verticalização para justamente poder trazer o desenvolvimento para dentro do estado do Pará. Então, quer dizer, a Sinobras ela veio para justamente poder mostrar, dizendo assim, com responsabilidade, mesmo hoje, buscando e dizendo que não tem a parte de infraestrutura, mas a gente conseguiu chegar e dizer assim, é possível. Agora, voltando mais, principalmente para a sua pergunta, Nara, quer dizer, o que é o aço? Eu gosto sempre de falar em relação ao aço, em relação ao desenvolvimento, a seguinte pergunta, questionamento. Vamos pensar aqui, o que é que a gente faz na nossa vida que a gente não usa aço? Eu gostaria, assim, de vocês pensarem, assim, alguma coisa. Eu não sei. Alguma coisa que não usa aço. Não, a criança nasce e não precisa de aço. Precisa do bisturi, precisa de uma maca. Não, eu tenho um alimento que eu como, tiro da árvore. Opa, peraí, mas você vai cortar. Então, quer dizer, nós estamos sentados aqui, tem a parte de aço. Então, o aço, ele passa por um desenvolvimento social e também o aço passa pela uma rota de transformação, né, assim, energética, de descarbonização. Porque se nós vamos pensar o seguinte, energia limpa, estamos falando de, principalmente, eólica, vamos falando de solar, tudo utiliza-se aço. Nós estamos falando de indústrias mais também agora mais limpas, se utiliza o aço. Então, quer dizer, se a gente verificar hoje, inclusive no mundo, o Brasil, em relação a emissões de CO2, né, quer dizer, de gás de efeito estufa, o Brasil, em termos de parte industrial, ele é o 10º país que está na escala de emissão. A maior é a China. Se nós pensarmos em termos de emissão do gás em relação à parte de aço, o Brasil está em 8º. O maior é a China. Mas só para vocês terem uma ideia, a China, em 13 dias, ela produz aquilo que o Brasil produz em um ano, produção de aço. Então, quer dizer, o desenvolvimento em cima disso. Nós emitimos, quer dizer, em termos do mundo, o aço emite 8% de tonelada de CO2, equivalente para 1 tonelada de produção de aço. No Brasil, nós emitimos 2,4. É pouco? Mas mesmo assim nós somos responsáveis e temos que ter a responsabilidade de diminuir. Se nós pensarmos isso, que todos nós fizermos a nossa parte, cada um vai contribuir, vai ter uma missão dali. Então repetindo aqui para ser uma maneira mais objetiva, o aço, ele passa sim pelo desenvolvimento sustentável. Todo país que tem um alto desenvolvimento, os países desenvolvidos, e países que têm um alto IDH, a indústria do aço é forte, o consumo do aço é forte. Os outros países não. Então, quer dizer, o aço ele é um indutor, sim, de uma boa economia, de uma boa sustentabilidade com responsabilidade. E, ao mesmo tempo, também, ele é responsável pela transição energética que todos nós estamos buscando esse caminho. Como daqui a pouco o presidente já vai precisar sair, eu queria fazer a última pergunta a ele, e aí depois a gente segue o bate-papo, se me permitem, Facó e Mariana. Eu não posso deixar vai ser a sua última participação aqui nos painéis da COP. E eu queria queria que você falasse para o nosso público. Trabalhamos a jornada COP+, movimento liderado pela FIEP desde o ano passado. Onde a infraestrutura sustentável está dentro da continuidade da jornada? Nós temos aí 3 programas: economia circular, bioeconomia e combate ao desmatamento e às queimadas ilegais. Onde e como a infraestrutura sustentável está nessa continuidade, presidente?
Eu respondo igual o Ian disse. A infraestrutura está em tudo. Assim como o aço está nas nossas vidas, a infraestrutura está em tudo. E ela é central para que o programa de combate ao desmatamento que nós, Ian, e André, e Mariana, nós estamos lançando 3 programas âncoras, lançamos na COP30 3 programas âncoras, que todos nós precisamos dar continuidade nessa junção, nesse elo, fortalecido por uma corrente de aço, feito pela Sinobras, mas com muita propriedade, trazer essa capacidade desses programas continuarem tracionados. É fundamental que nós estejamos juntos daqui por diante até 2030, um novo marco que a jornada lança, um farol para um programa de combate ao desmatamento ilegal e às queimadas ilegais, Ian. Um programa de poder difundir em todos os municípios a economia circular, melhoria da gestão dos resíduos sólidos. E um terceiro programa é de poder fomentar a bioeconomia. Então, infraestrutura, Nara, nós só teremos capacidade de colocar em prática um programa de economia circular se nós tivermos uma gestão eficiente. Então, saneamento básico, nós tivemos coleta de água, coleta de esgoto. Então, estão intrinsecamente ligados. Bioeconomia, um pequeno produto que a gente possa ter na nossa bioeconomia, um pó de cumaru, alguma coisa que vai entrar como tempero, como fármacos cosméticos, ele precisa se deslocar do ponto de extração até o ponto de produção, beneficiamento e comercialização. Então, nós entendemos que há uma necessidade de, primeiro, criar uma infraestrutura adequada e acabar com esse misticismo de dizer que nós não podemos ter ferrogrão, nós não podemos ter derrocamento do Pedral do Lourenço. Precisamos ter, sim. Faz parte do desenvolvimento. Nós temos que ter maturidade de encarar isso como um consentimento territorial, porque senão nós vamos ficar, parece cachorro correndo atrás do rabo, e nunca que vamos atingir esse tão sonhado ponto de equilíbrio que a Amazônia precisa alcançar. Nós precisamos entender e ter a maturidade. O setor produtivo não está contra o meio ambiente, pelo contrário. O setor produtivo se coloca como um aliado verdadeiro, porque nós não vivemos de atividade meio. Nós não vivemos de consultorias e calhamaço de papel. Nós vivemos de uma produção, de uma empregabilidade, nós vivemos de um compromisso de produzir e produzir riqueza dentro do nosso território, internalizando, enraizando o futuro sustentável que verdadeiramente chegará. Se assim for, senão, nós vamos virar eternamente dependentes de bolsas de assistências sociais. Não é por acaso que nós temos o maior índice de dependência de pessoas de programas de assistência sociais na região norte. Então, essa é a analogia, simples assim, direto dessa forma como tem que ser, e temos que encarar a realidade, porque é necessário, é importante, e isso vai transformar a realidade da Amazônia para o bem. Obrigada, presidente. Eu acho que você já tem que começar a ir embora. É a assessora aqui falando. Peço desculpa pela indelicadeza. Infelizmente, mas é que ele lamento, mas infelizmente desenvolvido a capacidade. A tecnologia ainda não deu para 2 corpos ocuparem o mesmo espaço. Um dia conseguiremos, quem sabe. Obrigado. Obrigada, presidente. Boa entrevista. Opa. Obrigada. Vá com Deus. Agora a gente continua aqui a conversa. Facó, o presidente falou sobre a questão da... Quando a gente fala de sustentabilidade, saneamento é básico. Está ali no dia a dia de todo mundo, de todas as classes sociais. A Águas está entrando esse ano, uma ampliação agora para mais municípios. De que forma vocês têm trabalhado a sustentabilidade nessa melhoria da infraestrutura para o acesso à água, coleta de esgoto das pessoas? Onde nós já chegamos até agora? Bom, primeiro é muito bom ouvir o Alex falar, porque normalmente a gente tenta endereçar os assuntos como eu tenho um problema e tenho uma solução. E, na verdade, a gente tem que pensar que boa parte das questões que a gente tem na vida para resolver são dilemas. E aqui a gente está falando como é que ele vai lidar com o dilema. Produzir e conservar. E eu acho que é essa discussão que a gente tem que buscar cada vez mais fazer. O saneamento, e aí eu vou também puxar a brasa para o saneamento, né? Tudo que a gente tem saneamento, inclusive o nosso corpo, que é a água, né? Então a gente lida com a questão de como é que a gente vai gerir algo tão essencial para a nossa vida, mas que ainda é invisível hoje. Porque eu repito
em toda oportunidade. A gente tem outra concessão pública, como celular, que a gente tem hoje mais celular do que pessoas. Mas a gente ainda tem a concessão pública que é tão essencial para a vida, para a economia, e que ainda tem 90 milhões de brasileiros que jogam seu esgoto de maneira inadequada, 20 milhões de brasileiros que ainda não têm água potável na sua torneira no Brasil. Se a gente olha para o Pará, a gente tem um recorte que é muito parecido também com o país. A gente tem mais de 2 milhões de paraenses que não têm água na sua torneira de forma regular e de forma segura. Ainda temos 5 milhões de paraenses que ainda jogam o esgoto de forma irregular nas águas, no solo. Então, a primeira questão é entender qual é o tamanho desse problema e dar a devida importância para o saneamento em vários aspectos na sua vida. Né? Acho que a COP foi uma janela de oportunidade para a gente levantar a bandeira e falar o seguinte, olha, não há como se falar em proteção ambiental, em mudanças climáticas, em resiliência hídrica, se a gente não endereçar esse problema do saneamento básico de forma definitiva. Talvez o saneamento seja a infraestrutura que mais converse com proteção ambiental, com qualidade de vida e com garantia de uma economia próspera. Fazendo uma narrativa muito simples. A gente tem aqui no norte e no nordeste, eu sou do Ceará, no nordeste e no norte a gente tem quem é mais afetada pela falta de saneamento é a criança. No sul, de forma curiosa, é o idoso. Mas essa criança que ela vai adoecer repetidas vezes por conta de uma simples diarreia, ela vai ter o aspecto da sua saúde complicada. No Brasil, a gente tem mais de 300 mil internações que decorrem e agravam por conta de uma simples diarreia. As doenças negligenciadas, né, que a gente fala. Perfeito. Doenças da Idade Média, inclusive, né? E essa criança aqui no norte, no nordeste, essa criança ela vai ficar acamada em casa e normalmente quem vai ficar para cuidar dessa criança que perdeu a aula, atraso escolar, vai ser a mãe. E se a mãe trabalha, ela vai ter o seu trabalho, a sua diária impactada. Então, saneamento numa conversa muito rápida impacta em saúde, impacta em educação, que é exatamente a esteira para que a gente tenha uma economia forte, cada vez mais, impacta de forma imediata em emprego e renda. E eu poderia continuar em vários outros aspectos aqui, vinculando ao saneamento a questão de proteção ambiental. A gente lança ainda algo em torno de 80 piscinas olímpicas no país por segundo no meio ambiente de esgoto. Né? Então, acho que a primeira questão, como é que a gente faz, é trazer algo que é invisível, o saneamento é invisível para essa visibilidade. E a COP ajudou a dar essa significância do saneamento. A outra é a gente ter um planejamento de forma muito organizada para resolver esse problema. Aqui o Pará endereçou um caminho. Ele foi fazer uma concessão para os próximos 40 anos, onde ele trouxe um ente privado, que no caso especificamente é a EGEA. Estamos hoje em 15 estados, 892 municípios, mas trouxe um ente privado que vai endereçar esse problema no espaço de tempo muito curto, uma solução. Então, a gente tem que universalizar nesses 126 municípios que a gente está, até 2033 com abastecimento de água. A cada 100 casas, 99 tem que ter um sistema público de esgoto. Quando a gente olha para esgoto, a gente vai ter Belém, região metropolitana de Belém, de Marajó, essa jornada de universalização acontecendo até 2033, no restante das outras regiões, Nordeste, Sudeste, Baixo Amazonas, acontecendo até 2039. Para cada 100 casas, 90 vão ter que ter um sistema público de esgoto. É uma jornada extremamente curta, pensando que o Brasil tem algo em torno de 70 anos de sistema organizado de saneamento, a gente vai ter que fazer em 8 para água, em 14 para esgoto, que não foi feito em 70, e vai fazer isso não simplesmente com muita grana, porque vamos precisar investir algo em torno de 19 bilhões de reais, mas com essa tecnologia social de dialogar com a população, com a comunidade, com o setor produtivo, com os agentes públicos, para que deem a devida prioridade em algo que vai ser transformador. Você me permite, Nara? A gente está falando muito em futuro, mas eu quero trazer aqui o presente. A gente tem bem próximo daqui uma comunidade extremamente organizada, que é a Vila da Barca, uma das maiores comunidades palafíticas da América Latina. São 1.400 imóveis, 600 desses imóveis que são palafitas, e que a gente escolheu para mostrar o quão o saneamento transforma a vida das pessoas. Então, hoje a gente já tem esses mais de 1.400 imóveis com água tratada 24 horas por dia. Tirando essa tubulação que antes era feita no solo, hoje essa tubulação está presa na estiva, então ela de forma segura fornece essa água. E estamos também iniciando já a parte de esgoto. Já iniciamos as obras até 2026
abril de 2026, a gente vai ter também a universalização da Vila da Barca. Desculpa interromper, mas essa mudança de equipamento, isso garante uma durabilidade maior, uma sustentabilidade, só para a gente entender por que essa diferença ela faz sentido? Vou pegar o caso aqui de água, né? Primeiro assim, região palafítica, o banheiro dessas casas era o rio. E essas regiões, eu aprendi como engenheiro que tubo de água e tubo de esgoto tem que estar enterrado. Como é que você vai enterrar no rio um tubo de água e de esgoto? Então, normalmente a população fazia de maneira informal, precária, tubulações que eram assentadas em cima do solo do rio, que quando a maré vinha, a tubulação ficava submersa. Como a tubulação foi feita de maneira inadequada, tinha diversos vazamentos. As últimas casas de frente para o rio, para chegar à água, elas utilizavam bomba. Então, em determinado momento, quando elas puxavam essa água dessa tubulação, não vinha água do sistema público, vinha água do rio, que era o local que eles jogavam esgoto. Então, não raro, nas visitas que a gente fez, a população tomava banho com água de galão que elas compravam. Primeira questão foi como melhorar a qualidade de vida e como melhorar hábitos. Hoje a população, em vez de ter um balde que era utilizado para colocar cloro, para depois tomar banho de água, lá no Ceará a gente fala banho de cuia, né? Banho de cuia, hoje você já tem casas que pela primeira vez tem o chuveiro para que as pessoas tomem banho de forma segura, sem ter problema de pele. Mas isso foi feito de uma maneira também que permitisse essa questão da sustentabilidade, porque principalmente para o esgoto, essa tubulação que anteriormente não poderia ser assentada no solo, ela hoje é assentada em cima das passarelas, na verdade, adaptada nas passarelas, que aqui se chama estivas, né, para que quando essa maré subisse, não tenha o contato dessa tubulação de esgoto e um eventual vazamento venha a contaminar e a poluir esse rio. Contaminação e poluição para o setor de saneamento, de forma curiosa, é diferente, tá? Poluição eu mudo as características naturais, por exemplo, da água. Se eu jogo uma água limpa e essa água está com temperatura de 40 graus e o rio é uma temperatura de 25, eu estou poluindo essa água. Mas contaminar é poluir, prejudicando o ser humano, causando doença. Então a gente evita tanto a poluição quanto a contaminação desse resíduo sólido, desse resíduo líquido que, sendo jogado para aquele rio, vai passar por um processo de degradação natural, vai gerar metano, vai gerar dióxido de carbono e por aí vai perpetuando esse problema realmente aí das mudanças climáticas. Então foi uma inovação que a gente fez lá em Manaus, no Beco Nonato, uma região palafítica bem menor, mas que a gente trouxe aqui para Belém e a gente vai expandir para essa realidade amazônica. Áreas não faltam com essas dúvida. características. Seja muito bem-vinda essa estrutura que faz muito sentido. Entendi perfeitamente. Mariana, sustentabilidade na construção. Quais são os materiais? Como é que a construção, a indústria da construção já está aderindo a esse quesito da sustentabilidade para que a gente se torne menos vulnerável aos impactos das mudanças climáticas? Você está vendo aqui em Belém que está uma delícia o calor, né? Faz parte, mas já esteve menos calor. A gente sabe que esse aumento de temperatura tem relação com as mudanças climáticas. Como é que a indústria da construção está vendo isso e trabalhando para que a gente não sinta tanto esses impactos? Primeiro, Nara, queria agradecer você pelo convite, parabenizar a equipe da CNI, que é muito próxima à nossa, a equipe da FIEPA também, que incansavelmente está trabalhando desde o ano passado e até um pouquinho mais de tempo na jornada COP+. E eu vou pegar um gancho aqui do André, que a gente teve num evento juntos essa semana passada, exatamente falando sobre a Vila da Barca, né? A gente tem um projeto em parceria com o Instituto Amazônia Mais 21, onde a gente vai fazer... Morar, né? O Morar Amazônico. Exatamente. E eu acho que só foi possível, e eu acho que o projeto vai seguir em frente, quando a gente tiver esse tipo de parceria e integração, sabe, Nara? Então, foi importante o André ter trago essa questão do saneamento para a Vila da Barca, agora a gente vai intervir com algumas casas, né, alguns centros comunitários em madeira engenheirada. Então, já respondendo a sua pergunta, é um dos materiais... Acho que a indústria está avançando aos poucos, né? A utilização da madeira engenheirada. Que é madeira engenheirada, para quem não sabe, por favor. Madeira engenheirada, aquela madeira que a gente usa para construir, né? Os empreendimentos, que ela é feita própria para construção. Não são todos os tipos de madeira, né? Que podem ser utilizados, mas é a intervenção que a gente vai fazer na Vila da Barca é um projeto junto com a Caixa, junto com o Instituto Amazônia Mais 21, própria FIEPA também está participando da indústria da construção.
Então, eu acho que a Amazônia aqui, falando do nosso painel, é um hub de inovação para isso. Porque na hora que se tornar escalável, a gente pode fazer isso não só para a Vila da Barca, mas para outros municípios também na região norte, sabe, Nara? Então, eu acho que a madeira é um produto que está sendo utilizado. Além disso, né, a gente tem já materiais como cimento, vidro, já com uma pegada de carbono bem menor. Foi apresentado um estudo essa semana aqui e foi apresentado que no mundo a construção emite 40%. A nossa construção brasileira, 5%, 5,3%. Isso se deve também muito à nossa matriz energética brasileira, né? Então, eu acho que o setor já tem um caminho já muito avançado nessa parte da descarbonização. E esses materiais que estão chegando, os métodos construtivos em madeira, eu acho que nos próximos anos a gente só vem mais ganhar escala e ganhar mais financiamento para que isso possa ser mais acessível e mais do que isso. A gente precisa capacitar nosso setor, né? Nossas construtoras, os técnicos, os gestores públicos. Eu acho que isso só pode ser realizado quando tem uma integração, não só da construção, mas da cadeia toda que envolve o setor também, materiais, construção industrializada. Quanto mais industrializada a construção for, mais produtiva, mais eficiente e menos impacto ela vai ter no seu entorno. Então, eu acho que é um processo que a gente está caminhando e isso só vai atingir resultados fatídicos quando todo mundo se integrar nesse processo. Então, eu acho que é um trabalho que a gente só está começando. Verdade. Olha, eu como jornalista, eu mergulhei nesse ano, nesse meio, nesses temas, conversando com vocês, aprendendo muito. E o que eu posso dizer é que eu vejo um setor produtivo muito aguerrido, muito empenhado e dedicado a mudar, a continuar mudanças importantes para as populações, mas a gente sabe o quanto isso é difícil, muitas vezes economicamente, a conta pode não fechar. E aí a gente vem lá nas grandes mesas de negociação dos políticos, com destinação de verbas, financiamentos, incentivos. E aí eu pergunto para vocês três, começando aqui pelo Ian, o que se espera, Ian, quando a gente fala em financiamento, incentivos para que o setor produtivo tenha esse apoio necessário para que implemente tudo isso que a gente está falando? A gente sabe que não é só querer, a gente sabe que precisa de recursos, e muitos. O que vocês estão esperando? Qual a expectativa em relação às decisões políticas, falando de Conferência do Clima? Perfeito, Nora. Um ponto que eu gostaria só para poder exemplificar a minha resposta, é o seguinte, é o propósito, né? Nós não podemos esquecer o que é que a gente quer. Como a Mônica justamente falou assim, tipo, ó, eu não posso pensar só em mim, nós temos que pensar na cadeia. Então, quer dizer, quando fala, vamos usar madeira, perfeito. Então, então vai usar madeira, eu posso ter a emissão de CO2 e assim por diante. Não, então, como eu estava falando, a parte do aço. Por exemplo, Sinobras, a nossa emissão hoje é 0,18 toneladas de CO2 equivalente para 1 tonelada de aço. No país, no Brasil, que já é uma baixa emissão, é 1,7. Então, quer dizer, nós temos 10 vezes a menos. Mas o porquê que a gente está conseguindo fazer isso? Foi porque a gente teve inicialmente algum incentivo, algo que teve do governo para trazer? Não. Nós simplesmente, foi assim, já era nosso pensamento fazer isso. Nós nos instalamos aonde? Em Marabá. Marabá nós estamos aonde? Ao lado de uma mina, uma das maiores minas de minério do mundo e de melhor qualidade. Então a gente poderia ter colocado o nosso processo produtivo todo vindo da parte de minério. Não. Nosso principal insumo, nossa principal matéria-prima é a sucata metálica, é a reciclagem. Então quer dizer, hoje, 80% do nosso aço, ele provém da sucata metálica. Que o aço, ele é o material mais reciclável e mais reciclado do mundo. Para a gente era mais fácil e mais econômico pegar tudo de minério. Nós não fizemos isso. Então, a rota nossa tecnológica é essa. Segundo ponto foi, nós precisamos, para poder fazer justamente quando a gente utiliza o minério, a parte do carvão. Poderíamos ter escolhido carvão mineral ou carvão vegetal. Escolhemos carvão vegetal. O mineral era mais fácil, importa, trata aqui. Mas é uma poluição maior, mais gasto. Nós fizemos a parte de carvão vegetal. Para isso, nós vamos pegar floresta? Não. Nós fizemos o quê? Vamos fazer o nosso plantio. Temos hoje floresta plantada de eucalipto com mais de 48 mil hectares plantados. Nesse momento, o que acontece? Quando a gente foi buscar para plantar, nós vimos assim, vamos plantar onde? Aqui no Pará. Opa, no Pará não pode, porque o bioma amazônico
E nós temos a nossa lei que diz que 80% de preservação e 20% de atividade econômica. Nós fomos para onde? Para Tocantins, ali no Bico do Papagaio, que lá já é um cerrado, né? Quer dizer, já é um bioma cerrado, e aonde é 65% com 35%. 65% de proveito econômico e 35%. Então, quer dizer, é um custo maior, é um aproveitamento maior, mas nós estamos lá fazendo o quê? Fazendo toda a parte em relação a carvão vegetal. Outro ponto, energia. Por ser sucata metálica, nós precisamos de energia elétrica para poder justamente fazer, vamos dizer assim, a fundição daquela sucata metálica. Para você ter uma ideia, Marabá ele tem hoje 290 mil habitantes. O que nós consumimos de energia é mais do que Marabá e região, só para poder fazer essa parte de transformação do aço. Para isso, nós fizemos o quê? Quando teve a parte de Belo Monte, nós nos associamos, inclusive foi o governo que nos chamou para a gente associar, mas como o quê? Não como investidor, mas um investidor chamado autoprodutor, que é uma energia gerada no estado do Pará, que vai ser usada no estado do Pará para desenvolver o Pará. Então, quer dizer, nós somos 1% de Belo Monte com a gente para poder ter essa energia. Mesmo assim, quer dizer, isso é uma rota tecnológica que vai fazer o quê? É por isso que nós temos um baixo econômico. Mesmo assim, nós fazemos o quê? Fazemos vários reaproveitamentos dentro da nossa usina. Que no caso, por exemplo, o alto-forno gera gás. A gente poderia fazer o quê? Pegar o gás, queimar e jogar na atmosfera. O gás tem um poder calorífico. Nós utilizamos o quê? Temos lá um equipamento que utiliza GLP. Nós pegamos esse gás do alto-forno, limpamos esse gás e jogamos lá dentro da parte em vez do forno de aquecimento, em vez de usar GLP, usamos gás de alto-forno junto com GLP. Quer dizer, usamos menos combustível fóssil também em cima disso. Então, por que eu estou colocando todo esse ponto? Há outro ponto também. Estamos ao lado de um rio, o Rio Tocantins ali, imensidão de água. E o nosso processo trabalha com 1.700, 1.600 graus todo o tempo. Então, nós precisamos de água para quê? Para resfriar os nossos equipamentos. Não para fazer o aço, mas para resfriar os equipamentos. Poderíamos fazer o quê? Captar água do rio, resfria e joga fora. Montamos uma unidade de recirculação de água, que hoje também a Sinobras, em termos do Brasil, é a que mais recicla água. Hoje nós reciclamos 98% da nossa água, perdemos 2% por evaporação. Então, quer dizer, quando eu estou falando toda essa situação, dizer o quê? Quer dizer, nós quando tivemos o nosso projeto de colocar a Sinobras, dissemos, nós vamos estar dentro da Amazônia, vamos estar dentro de um bioma que precisa ser sustentável e tem que trazer o desenvolvimento. Nós investimos isso. Mas tudo isso com uma pegada o quê? De dificuldades, de explicar ao governo municipal, governo estadual, governo federal, e tipo assim, é uma empresa que quer fazer uma coisa diferente. Um exemplo bem claro, sucata metálica. O Pará, ele não gera, para você ter uma ideia, é o seguinte, nós consumimos no ano passado mais de 500 mil toneladas de sucata metálica. 500 mil, faz uma noção assim, imagina que um caminhão de sucata, ele pega mais ou menos 10 toneladas de sucata. 500 mil toneladas, quantos caminhões vieram para poder abastecer a gente? Então você vê o volume. Só que, mas para ainda, o caminhão está vindo, está emitindo CO2 e tudo mais, sim, agora vamos ver aqui a parte da economia. Quantos catadores de sucata nós estamos provendo essa parte econômica que ele possa estar coletando a sucata e mandando para nós? Se você der uma olhada hoje aqui no Pará, você dificilmente vai achar na rua um aço ali, uma sucata metálica. Por quê? Porque o KKV pega, ele sabe que vai ter esse lado aí. Mas tem que ter a nossa responsabilidade de fazer o quê? Não é só comprar a sucata do grande produtor. Nós, para isso, temos que fazer o quê? Pegamos prensas metálicas e vamos rodar em todo o estado do Pará, na região norte, nordeste, centro-oeste, para aqueles pequenos produtores a gente poder enfardar a sucata para ficar mais pesada para transportar. Mas o que acontece com tudo isso? Quer dizer, olha o esforço que nós estamos fazendo, o investimento que nós fizemos. Vamos olhar do nosso lado. Sucata metálica. O Pará, ele gera sucata metálica. Não tanto quanto a gente precisa, porque aqui gera bem menos. Aqui a gente gera 10% mais ou menos do que nós precisamos. Mas a sucata metálica que gera no Pará, se nós não tivermos leis que possam nos incentivar que a sucata gerada aqui fique aqui para poder ser reinvestida no Estado, o que acontece? Essa sucata vai ser exportada onde não gera imposto, onde não gera economia para as pessoas e não gera emprego. Ou então vai para outro estado, para uma outra siderúrgica. O que acontece? Nós deixamos de envolver aqui dentro. No carvão vegetal, o que acontece? Nós plantamos floresta plantada. A lei que tem hoje para fazer carvão vegetal de uma floresta plantada é a mesma lei que tem de uma extração floresta nativa. Então, quer dizer, eu invisto muito mais caro e eu sou o quê? Eu sou acaba não atendendo. Eu sou penalizado porque, para poder, por exemplo, a gente poder cortar, a gente planta, para a gente poder cortar, né, vamos dizer assim, uma árvore de um eucalipto, para poder a gente fazer carvão, acredite se quiser, mas você leva 2 anos, 2 anos e meio para poder conseguir a licença para esse porte.
E se você for cortar essa mesma árvore para poder fazer celulose, é imediato. Por quê? Então, quer dizer, você espera o quê? Espera uma equidade em relação às leis. Falta esse entendimento melhor, digamos assim, essa proximidade. De entender que, por exemplo, uma indústria, ela traz desenvolvimento, com certeza, quando tem essa parte de responsabilidade, de conhecer, como justamente aqui o André estava falando. As pessoas não conhecem, quer dizer, com a parte de saneamento. Então, quer dizer, simplesmente faz um preconceito em cima disso aí, um pré-julgamento. Então, quando você olha uma indústria, e quando você olha dizendo justamente essa parte de indústria do aço, ocorre um desconhecimento muito grande, principalmente, por exemplo, na região norte. Né? Na Nordeste também sou cearense, né? Também tem, mas um pouco menos. O que acontece? Por exemplo, esse caso, nós usamos GLP. Nós, junto com o governo do estado, nós estamos fazendo justamente um trabalho para poder utilizar GNL, gás natural, um gás limpo. Não tem no estado do Pará. Agora que começou a trazer, junto com o próprio governo da Gás do Pará, para no caso foi a Ido, para trazer aqui para Barcarena. Nós estamos já fazendo todo um trabalho com o governo do Pará para levar a GNL lá para o Marabá. Mas para a gente poder fazer isso, o nosso custo aumenta muito mais. É muito mais difícil para a gente, porque nós vamos ter que fazer todo o transporte de chegar aqui em Barcarena e levar para Marabá. Mas só que a gente está fazendo isso não é só para nós, porque nós vamos ser um indutor, para, por exemplo, para Marabá e região, começar a utilizar gás natural veicular, as indústrias, as casas. Então, quer dizer, é uma indução para poder também, não só para a gente, tem a responsabilidade de poder fazer, mas também o que está em torno. Então, quando você pensa numa política pública, os nossos, vamos dizer assim, justamente entes que estão trabalhando nisso, eles têm que entender, eles têm que conhecer qual é o propósito que você está lá dentro. E aonde é que você vai estar na sua região, na sua circunstância, o que é que vai trazer de positivo. Como eu estava falando aqui, quando a gente pensa de água, né, como eu estava falando esse instante assim, o que é que o André nos trouxe? Gente, traz educação. Quando é que a gente liga com a água, com a educação? A educação porque deixou da pessoa ter doença e não foi para a aula, né? Você colocou aqui nesse momento de uma maneira bem simples, que é muito mais complexo do que isso que você traz. Mas, então, quer dizer, as pessoas não conhecem isso. Então, quer dizer, nós temos que fazer, somos responsáveis de fazer um letramento para poder mostrar justamente quais são os lados benefícios que nós temos. E, principalmente, pensando que tem uma parte do quê? Da Amazônia. A COP está trazendo muito isso. Quer dizer, mostrar aqui, aonde nós estamos aqui, no Pará, onde nós temos nosso bioma amazônico, é possível sim, e nós podemos ter, e temos que ter, um desenvolvimento para a gente poder ter um IDH maior, para a gente poder ter uma qualidade de vida maior, com a responsabilidade, até para poder ser um exemplo, um piloto, para mostrar para o resto do mundo que podemos fazer o quê? Essas indústrias podem estar aqui para poder ser justamente exemplo para o mundo, quer dizer, realizar. Então, você viu o que acontece assim, resumindo aqui, não é só a indústria, mas é o que ela traz ao seu redor. É por isso que o trabalho muito forte da Federação das Indústrias, justamente poder fazer isso, fazer o quê? Propagar o que cada um faz e apoiar nas oportunidades que nós temos. E nós temos humano. Perfeito. Isso acontece também no saneamento e na construção? Ele falou da parte da legislação, o que mais? Eu acho que Ian respondeu tudo. A gente tem que ter rastreabilidade dos benefícios socioeconômicos que aquela atividade vai gerar para a sociedade. Então, para cada R$1 que eu estou colocando aqui, isso vai voltar de que forma para a sociedade? Tem um estudo muito bacana que foi lançado recentemente aqui pelo Trata Brasil, que é fazendo a seguinte pergunta: quais são os benefícios socioeconômicos se a gente universalizar a Amazônia? E aí fizeram um rastreamento para cada R$1 investido, voltaria em forma de quê para a sociedade, mas tentando monetizar o que é isso. Vou dar números. Se a universalização na Amazônia acontecer até 2040, você vai gerar um ganho de R$300 bilhões para a economia. Seja em redução de gastos de saúde, né, as internações, seja por conta da produtividade do trabalhador, da indústria, não só porque aquele trabalhador vai deixar de faltar o trabalho, que é o que se chama de absenteísmo, mas pelo presenteísmo. O cara está lá, mas não tem energia, não tem a produtividade que vai, de certa forma, transformar. Vai gerar emprego e renda, vai gerar imposto, vai fomentar o desenvolvimento de determinadas indústrias. Vamos pegar a indústria do turismo, que hoje é uma das potências mundiais. Um turista, ele vai procurar uma experiência em que ele não tenha nenhum tipo de negativo naquela experiência, e a poluição é um dos aspectos que mais afasta o turista de retornar para aquele local. Então, se a gente olhar a rastreabilidade que o R$1 investido gera para a Amazônia, ele retorna algo em torno de R$5,20.
no espaço de tempo extremamente curto. Se a gente olha aqui para o Pará, esse número vai para 4,80. Para cada R$ 1 investido, se gera 4,80 em vários outros setores econômicos. Eu não estou trazendo aqui nem a questão do aspecto educacional, que a gente sabe, onde não tem saneamento tem um atraso escolar. E não é um atraso escolar só porque a criança falta a aula, não. É porque ela tem, por conta daquelas doenças de veiculação hídrica, ela tem um desenvolvimento cognitivo prejudicado. Que isso não vai impactar só na educação, não. Isso vai impactar lá na frente na geração de trabalhadores. Então a resposta para mim é, esses novos financiamentos, eles têm que buscar garantir que aquele real investido, ele vai ter sim um impacto no negócio, mas o que é que ele vai gerar de benefício para a sociedade? E, de certa forma, olhando para essa rastreabilidade dos impactos socioeconômicos, a gente tem uma flexibilização, a gente tenha uma janela diferente de análise, como o Ian trouxe, do que outros tipos de investimentos que não vão ter esse retorno tão visível para a sociedade. É um pouco do que eu espero que daqui para frente a gente entenda quais são as áreas prioritárias para a gente garantir esse mundo sustentável, esse mundo preparado para essas mudanças climáticas e onde é que a gente tem que fomentar para que esse real, esse dólar que seja emprestado, financiado, ele consiga garantir retorno outros para a sociedade e, de certa forma, a gente vá avançando de maneira mais equilibrada. Mariana, no setor da construção, que esperar? Qual a expectativa? Você sabe, Nara, assim, eu acho que a COP30, ela proporcionou, a gente já estava numa crescente de um processo de descarbonização do setor, né? Um pouco uma tecnologia nova aqui, um material novo ali, mas eu acho que a COP30 acelerou esse processo um pouquinho, fez a gente correr, a velocidade aumentou um pouco. De 2 anos para cá, o governo federal vem trabalhando muito forte em políticas públicas, de incentivo, em fomento, financiamento, incentivo seja tributário, seja novas opções de financiamento para o setor, né? Uma delas é a taxonomia sustentável brasileira, que foi divulgada recentemente num decreto, que é um sistema de classificação, onde daqui a pouco as empresas vão receber financiamento com menos juros, vão ter mais opções de financiamento para poder investir em novas tecnologias. Plano Clima, né, que é um plano que está sendo discutido ainda aqui, né? Eu acho que esses tipos de políticas públicas, nessa construção que as entidades participam ativamente desses comitês, elas vão começar a identificar, estamos chamando da COP da implementação. A gente também vai ter que fazer nossa parte da COP da implementação. Políticas públicas foram trabalhadas muito fortes pelo governo, por diversos ministérios, Ministério da Fazenda, Minas e Energia, Ministério do Meio Ambiente. Então, agora é a gente fazer a nossa parte como setores produtivos, de como a gente vai fazer rodar esse leque de oportunidades que está sendo feitos, né? E essas políticas públicas sendo realizadas pelo governo estão recebendo muitos financiamentos internacionais. Então, a gente está tendo uma oportunidade muito boa de ter um cenário muito positivo para a gente promover de uma forma muito mais rápida, essa que o André comentou, né? De que chegue oportunidades para todos, não só para as empresas grandes, mas médias e pequenas também. Então, eu acho que depois da COP, depois que a gente começar a construir esses planos de ação e implementação da nossa parte, eu acho que a gente vai poder ver isso com muito mais resultados e com muito mais incentivos para o setor produtivo. E, lógico, que a visão dele é poder construir, poder fornecer o melhor para o seu consumidor final, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Ninguém quer desenvolver ações predatórias, nada disso. Eu acho que o setor produtivo vê com bons olhos essa construção, literalmente, com responsabilidade, com menor impacto e que chegue o resultado para o consumidor final, como, por exemplo, investir em sistema de eficiência energética, o meu condomínio pode ficar mais barato. Então, eu acho que é esse processo que a gente precisa chegar, sabe, Nara? De construir uma política pública que chegue ali para o beneficiário do Minha Casa Minha Vida. Opa, estou pagando menos condomínio porque eu estou gastando menos energia, estou gastando menos água. Então, esse é o nosso objetivo final de propósito como entidade do setor da construção. Olha, a gente está com 5 minutos aqui, eu já vou pedir para que vocês façam as considerações finais, mas antes disso eu queria aproveitar a oportunidade e parabenizar vocês como representantes do setor produtivo, porque eu sei que não é fácil dar a cara para bater.
E quando o setor produtivo assume o protagonismo em um evento como a COP, que muitas vezes ele passa por vidraça, a gente sabe que acontece isso, não é fácil. Então é um ato de coragem, é um ato de profissionalismo. Eu queria muito, de coração mesmo, como cidadã, tirando aqui o chapéu da jornalista, mas parabenizar por essa coragem de vocês tomarem a dianteira e participarem, produzirem conteúdo, conexões, porque eu sei que não é fácil estar no meio de um evento que muitas vezes você já entra como setor produtivo e você já é taxado de devastador, de poluidor, enfim. Então, queria muito expressar isso publicamente para vocês e, com base nos nossos 4 minutos e alguns segundinhos, passar para as considerações finais, já agradecendo muitíssimo pelo tempo, pela disponibilidade ao longo de todo esse ano, pelos encontros que tivemos. Então, considerações finais, Ian, depois Facó e Mariana. Se me permite quebrar o protocolo? Pode quebrar. Eu vou quebrar o protocolo assim, pelo lado justamente da diversidade que a gente fala sempre, porque a Mara foi. Vou pedir para ela começar, porque ela sempre Então ficou no tá, final. pode Eu vou falar. pedir para ela começar, Mariana. porque está representando aqui justamente as mulheres, que é a coisa Fica que a gente à tem que ficar vontade. sempre O painel é buscando nosso. também. Obrigada, Ian. Perunara, agradecer de novo, né? A gente se viu tantas vezes no decorrer desse ano. E para a gente, pessoalmente, a gente que trabalha para o setor produtivo, ainda mais no meu caso do setor da construção, né? Eu acho que a gente tenta fazer o melhor trabalho com menor impacto, né? E eu acho que isso é um trabalho muito nosso de chegar a isso na ponta, né? A CEBIC é uma entidade que fica sediada em Brasília, mas a gente tem 98 entidades associadas a nós, os 27 estados da federação, né? Então, essa temática é levada cada estado, cada região, cada cidade de uma forma. E nesse caso nosso, dessa temática que a gente atua, são muitos stakeholders, são muitos diferentes atores que atuam junto conosco, né? Então, pessoalmente, para mim, assim, essa agenda nos últimos 2 anos foi bastante carregada, a gente teve muito trabalho, não só por conta da COP, mas por conta de outras agendas que decorreram por conta do evento, né? Então, eu acho que a gente entrega um trabalho aqui de entregar uma COP magnífica, né? Muito bem organizada. Eu acho que a gente vê o nosso trabalho, mas eu vejo a COP, por mais que a gente esteja terminando amanhã, mas eu vejo a COP como um início de um trabalho em que a gente vai ter que continuar esse processo, né? A gente tem um projeto juntos aqui com o André, o Morar Amazônico. A gente espera muito dele que seja escalável, né? A gente tem uma participação muito próxima, né, com o pessoal do aço, do cimento, né, que está fazendo esse processo de descarbonização. Então, eu vejo assim, fico muito feliz com o resultado da COP, com os avanços que a gente fez, mas eu acho que o nosso trabalho mesmo de implementação vai ser a partir de agora. Então, só tenho que agradecer e parabenizar todo mundo que trabalhou aqui nessa COP. E é isso, vamos seguindo juntos aí, tem muitos longos anos aí para chegar o nosso país como realmente, né, a nossa vitrine aí da descarbonização e de um processo interessante aqui para todo mundo que está participando e principalmente as pessoas que recebem, né, nossos moradores, nosso cliente final, aquele Minha Casa Minha Vida, né, o pessoal da Vila da Barca que está aguardando lá a gente chegar mais rapidamente. Então, eu acho que é esse o nosso papel, não só como profissionais, mas como cidadão também, né, que o nosso trabalho chegue até realmente as pessoas que precisam. E agradeço mais uma vez e a companhia dos meninos aqui também. Obrigada, Mariana. Facó. Bom, eu acho que a gente está saindo da COP com muita clareza que, volto a falar, nem sempre os problemas são resolvidos com aquele método solução de problemas. A gente tem que saber lidar com dilemas. E a natureza do ser humano sempre tem um dilema entre cooperar e competir. Na nossa história, a gente evoluiu enquanto comunidade dessa forma. Ora a gente competia, ora a gente cooperava, ora a gente competia, ora a gente cooperava, mas a coisa foi andando. Mas eu acho que está no momento da gente fortalecer muito essa questão da cooperação. Acho que a COP, para mim, foi um grande evento de buscar traçar objetivos comuns para que a gente possa cooperar. Voltando para o meu setor, a gente precisa muito de cooperação, a gente precisa muito de parceria. Acho que o desafio é tremendo, volto a falar, a gente tem que transformar a vida de mais de 5 milhões e 500 mil paraenses. Eu garanto para vocês que saneamento é um dos papéis do saneamento, é transformar, e a gente vai precisar de muitos braços, a gente vai precisar de muitos olhares, a gente vai precisar de críticas, inclusive, para que a gente siga nessa jornada o mais rápido possível, de maneira rápida, mas de maneira inclusiva.
Então, eu saio da COP ainda mais com essa urgência de buscar cooperação, de buscar novas parcerias, para que tiremos esse assunto da invisibilidade e que a gente avance na velocidade para transformar, por meio da água na porta de todo mundo, do esgoto na porta de todo mundo, de transformar a vida das pessoas. Então, obrigado aí, Nara, pelas interações, pela FIEPA, de termos aí diversos momentos de encontro, pela FIEPA e a CNI de ter conseguido ter o protagonismo realmente num evento que é o maior evento de diplomacia mundial. Acho que é o governador que tem dito isso muitas vezes. Não é o maior evento de sustentabilidade, de discussão de práticas ambientais, de discussão sobre mudanças climáticas. É o maior evento de diplomacia do mundo. Eu acho que o setor produtivo teve um protagonismo que a gente tem que tirar o chapéu. Graças a todos vocês. Bem, para poder encerrar, né, já terminou o tempo, mas rapidamente aqui para a gente, né? Pois é. Mas o ponto principal é aquela situação do tipo, eu vou usar essa palavra chamada letramento. Ó. Nós temos que desmistificar, e eu vou voltar a outra palavra chamada propósito. O que é que a gente quer? Porque de repente a gente quer algo e esquece o que é que está do seu redor. Por exemplo, eu quero justamente uma Amazônia livre, eu quero uma descarbonização, eu quero tudo mais, mas você vai falar com as pessoas de uma forma tipo assim, explica para mim. Você vai ver que a maioria, eu vou botar assim um percentual de 80% ou mais, eles não vão explicar o que é que eles querem. Ou quando você faz uma pergunta, ele vem com uma coisa totalmente diferente e não diz o motivo. Então a COP, principalmente também pegando, agregando o que vocês já falaram e colocando outro ponto. É essa parte da desmistificação do que é isso. É como você diz, uma indústria, a CNI está aqui, né, quer dizer, junto com o FIEPA, para poder falar de indústrias que muitas vezes são tidas como quem? Aqueles a ovelha negra de uma descarbonização, de um ambiente sustentável. Estamos aqui colocando a cara, mostrando a cara. Por quê? Porque nós acreditamos e sabemos que é possível sim fazer com o desenvolvimento e porque nós estamos vendo dentro de legislações, que nós moramos dentro de uma legislação empresarial, social. Então, quer dizer, e como é que a gente pode trazer tudo isso junto? Nós não podemos fazer muito, como o próprio André falou, do tipo, eu vou pensar na minha indústria, no aço. Eu tenho que pensar em tudo, ó. Eu tenho que pensar, inclusive, ali naquela parte da pessoa que está lá fazendo o cafezinho. O que é que vai me agregar ali com aquilo ali? Qual é o impacto que eu faço nele? Então, o grande ponto que eu falo é justamente esse, nesse momento, a gente poder, talvez assim, unidos, todos nós, não é de uma área só, não é de repente eu chegar e dizer, agora é só daquele setor, é de todos os setores. Nós temos dados, eu gosto de trabalhar muito com dados. Se a gente for dar uma olhada, a gente vai verificar lá quais são os setores que mais emitem, por exemplo, o CO2, ou que mais desmata e tudo mais. Então a gente vai dizer, o problema é dele, o meu não é. Não, o problema é nosso. Ele está maior. Vamos dizer assim, o capim está mais alto para poder ter uma solução mais rápida. Mas nós temos que fazer o nosso papel. Os nossos filhos têm que saber disso. Nós temos que ensinar para ele dentro de casa o que é que significa isso. O que é uma COP? Porque quando a gente vai falar hoje assim, olha como a COP foi desmistificada dentro aqui do Brasil, né? Aqui dentro do próprio Pará. Porque quando a gente falava COP antes da COP, é o seguinte, vai ser horrível, vai ser uma vergonha para o Brasil. Estou sendo sincero, porque é o que a gente escutava. Eu digo Sim, isso nós muito... fizemos uma campanha contra isso para sobreviver. Eu digo que eu ando muito, eu faço parte do Conselho do Aço Brasil, eu vivo viajando em São Paulo, Rio, mas e tudo quando a gente falava de COP, o pessoal dizia, vai ser uma vergonha, lá vai ser horrível, vai ser não sei o que e tal. Gente, está sendo um sucesso, foi um sucesso, a organização está se mostrando, então a gente tem que ter orgulho disso. E muito tempo digo assim, agora, o que você falou, né, eu digo muito quando eu faço eventos dentro da minha empresa. Eu digo assim, fizemos o evento, comemoramos, estamos aqui saindo com alegria, mas a partir de agora a nossa responsabilidade aumenta muito mais, porque agora ficou o quê? Nós provocamos. E quando você tem uma ação, você vem uma reação. Então, quer dizer, você tem que botar a cara a tapa, mas ao mesmo tempo tem que saber receber. Mas isso que é bom, e eventos como esse, e ações como a própria FIEP e a CNI, é que nos dão justamente essa, vamos dizer assim, energia para a gente poder estar junto. E que é onde congrega todas estas áreas. Mais uma vez, não vamos ser só, vamos ter todo mundo junto. E entender que o teu problema, para mim, pode não ser importante, mas eu tenho que respeitar e tenho que entender que ele vai estar querendo fazer alguma coisa. Então vamos acreditar que todos nós queremos fazer isso aí. Obrigado, viu, Nara? Tá só começando mesmo, o mais da jornada tá aí para isso e vocês continuam com a gente, se Deus quiser. Muito obrigada, gente. Fiquem bem e até a próxima. Obrigada também ao nosso público.